agendas já atingiam um aumento de 10% em relação ao ano anterior. Tá? Isso aí para você entender um pouco a questão do crescimento, tá? Do mercado, o crescimento da cultura dos games. Então, é possível que a gente entenda, tá? É possível que a gente entenda aí que a indústria dos games movimenta e abrange o público grande que abrange hoje, como eu disse, graças ao crescimento da internet, ao desenvolvimento da tecnologia, tá? Então, às vezes a gente fica pensando, e é um erro pensar, tá, que esse mercado ele atinge o público. Por isso que eu estou dizendo a vocês, o game marketing ele vai ter importância na questão de atingir vários públicos, porque o que é que acontece? Hoje a ideia que se tem, não, mas é aquele público mais novo, é aquele público mais novo que está jogando, não. Na verdade, hoje você tem um público grande que consome jogos, de pessoas das mais diversas idades. Você tem pessoas de diversas faixas etárias, até a terceira idade aí, jogando aí os jogos nos mais diversos dispositivos. Então, quando a gente fala de aproveitar essa fatia, esse grupo, esse mercado, tá? É porque realmente os jogos, você vai ter uma visibilidade maior, tua empresa vai ter uma visibilidade maior, o teu produto dentro desse mercado de games, tá? Para você ter uma ideia de números, né? Em 2009, a indústria de jogos faturou 57 bilhões contra 29 bilhões da indústria cinematográfica. Olha que isso é um dado passado. Eu não tenho um dado atual no meu material. Posso procurar depois passar para vocês. Mas nesse momento, como é que se diz? A gente entende, tá? Do crescimento, do que os jogos se tornaram, do que a cultura dos games se tornou. A gente não pode fechar os olhos para isso. No que diz respeito a ter mais uma fatia para a gente divulgar aquilo que a gente vende, tá? Então, para você ter uma ideia, alguns dados citados do potencial que o país da gente tem, tá? Isso é um dado um dado até passado pelo senhor Adolfo Melito, que é presidente do Conselho da Economia Criativa, tá? São alguns dados que são passados. Então, por exemplo, potencial do nosso país: 71% possuem celular, internet e televisão. 93% das pessoas compartilham textos, fotos e informações pessoais pela internet. 62% tem mais de 250 amigos em redes sociais. E 73% descobrem novos produtos por meio de amigos. Veja que são dados interessantes. Então, tudo isso é um fator interessante para que o mercado brasileiro de games ele se desenvolva, ele cresça, que haja crescimento desse mercado, tá? São fatores favoráveis, não é? Com certeza. E aí vem outro dado interessante, ó. 67% dos chefes de família jogam videogame. 34 anos é a idade média de um jogador. 40 anos é a idade média de um comprador de jogos. Isso é estatística. 40% dos jogadores são mulheres, 60% são homens. Contra a ideia de que mulher não joga. Mulheres, vocês jogam, viu?
7,6 horas por semana um homem passa jogando videogame, enquanto 7,4 horas passa a mulher. Tá certo? A proporção é quase a mesma. 79% dos jogadores praticam esportes regularmente. Quando eu falo esportes, praticam jogos eletrônicos. 93% dos jogadores leem livros com mais frequência para fugir daquela ideia de que às vezes o jogador é uma pessoa que não tem cultura, tá? Isso é uma estatística interessante. O Brasil, segundo pesquisas na América Latina, é o maior consumidor disso tudo. Maior consumidor, tá? Só para vocês terem alguns dados. A gente vai ver só alguns tipos de advert games, tá? A gente vai citar alguns tipos. A gente tem o ATL, que é o Above the Line, tá certo? Normalmente é empregado por empresas que em seus websites tem um concurso, tem um objetivo, né, que o consumidor ele permaneça mais tempo na sua página, certo? A gente tem o Below the Line, que a gente tem, tá? Quando eu falo, né, às vezes de divulgar produto ou serviço, tá? Inclui-se aí divulgar-se também algo de repente natureza política, certo? Então, por exemplo, eu quero anunciar assuntos nesse tipo de advert game, da natureza política, educacional, o comercial. Então, a gente tem o advert game do tipo Below the Time. Tem o Through the Time, the Line, tá? Trata-se de uma forma mais rara de advert games. Então aí consiste em transportar o jogador para alguma outra mídia. Normalmente a internet, através de links web, fazendo entrar em contato com o BTL Advertisement. Então, esses links normalmente contêm complementos para a trama do game, bônus, informações extras que instigam sua curiosidade e o levam a navegar pelos websites e entrar em contato com anúncios. Então, eu vou, digamos, ser por um link convidado a entrar em um jogo. Esse jogo é online e, sem perceber, eu vou começar a entrar em contato com anúncios. Isso aí, para quem joga online, não é nada muito estranho, tá? É bem normal isso. Sempre ser chamado por um link, você joga e através desse jogo você começa a verificar anúncios, tá? Bom, gente, eu vou parar por aqui. Aqui encerra a nossa primeira aula, mas preste atenção, nos minutos que seguem eu vou ficar à disposição de vocês para perguntas, para, né, até o nosso fechamento de aula aí, para você tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa. Você quer, como é que se diz, ficou algum questionamento, eu vou estar no Zap para você, se quiser, tá certo, questionar alguma coisa, sugerir também para a aula, tá bom? Então a gente vai ficar nesses últimos minutos aí só para tirar dúvida, para uma conversa, para um bate-papo de como você pode aproveitar esse mercado, um bate-papo sobre esportes, um bate-papo sobre o que a gente viu, tá? Eu vou adicionar só o tópico aqui do Advert Games, onde a gente viu história e onde a gente também viu os tipos, tá bom? Então, agradeço vocês de coração terem participado da aula. Aguardo vocês na nossa aula 2, tá certo? Um abração e até logo. Foi um prazer estar com vocês, tá bom? Abração e até mais.